Olá, bem-vindo a mais uma das nossas meditações na Palavra de Deus, a Bíblia. Hoje gostaria de trazer para vocês um texto que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículo 15. E eu vou ler na versão O Livro, uma linguagem mais corrente, mas que clarifica a ideia que este versículo confere. Eu gostava, antes de nós lermos o texto, de situar, contextualizar, como nós devemos dizer. Este texto aparece num conjunto de alguns conselhos que o apóstolo Pedro está a dar da parte de Deus à igreja. Ele começa por dar conselhos muito específicos que estão relacionados com os relacionamentos. Neste caso, marido, mulher, mas também aqueles relacionamentos que são comuns a todos nós, de amizades, de relacionamentos de trabalho, relacionamentos com vizinhos. E ele vai levar os leitores, e esta devia ser a grande intenção dele quando esta carta foi escrita, a pensarem nos momentos desses relacionamentos que não são os mais agradáveis, quando somos hostilizados ou quando somos injustiçados, e acima de tudo quando isso acontece por causa da fé que professamos, por causa de seguirmos o Senhor. Mas ele leva os leitores a ponderarem seriamente, ainda que a vontade normal do ser humano é de uma reação que é um ato de defesa, mas Pedro leva os leitores. E é interessante ser Pedro, porque Pedro, quando nós conhecemos a história dele nos Evangelhos, ele era uma pessoa muito impetuosa, como nós costumamos dizer no bom português, tinha o coração ao pé da boca, mas na transformação que Deus operou nele, ele agora tem a capacidade de dar, provavelmente mostrando o seu próprio exemplo, dar algumas instruções que também são profundamente importantes para nós. E é nesta ideia que aparece então este versículo que eu queria então ler para vós e que nós pudéssemos meditar nas palavras que ali estão. Diz assim: deixem Cristo ser o Senhor exclusivo dos vossos corações. Só esta declaração é de profunda importância. Quando estamos nos relacionamentos, e principalmente no momento dos nossos relacionamentos em que nós somos feridos e que somos injustiçados, que somos preteridos, atraiçoados, este é o momento que nós devemos relevar em nós a presença de Deus na nossa vida. Neste caso, Pedro está a dizer: deixem que seja Jesus o Senhor exclusivo dos vossos corações. E quando nós deixamos, na verdade, isso, não há nada que possa ocupar esse espaço, porque Ele tem exclusividade do nosso coração. O rancor não tem lá lugar, a amargura não tem lá lugar, a falta de perdão não tem lá lugar, porque esse lugar é ocupado por aquele que nos perdoou, por aquele que nos alentou, por aquele que nos motiva, por aquele que nos ajuda. Então não há lugar para essas situações. Então Pedro está a dizer, inspirado pelo Espírito Santo, para que nos nossos relacionamentos, se assim podemos dizer, quando as coisas não correm bem, continuem a deixar que o Senhor seja, ou que Jesus seja o Senhor do vosso coração, o Senhor exclusivo, que não dá possibilidade a que outro Senhor lá se sente, nem nós próprios, que se volte a sentar no trono do nosso coração. Mas ele continua: e se alguém vos perguntar a razão da vossa esperança, estejam sempre preparados para dizer. No versículo logo a seguir diz que qual é que é a forma como devemos estar preparados para explicar a razão da fé que há em nós. Então, se o Senhor Jesus é o detentor exclusivo do nosso coração, então isso vai suscitar perguntas. Porque é que não reagem da forma como normalmente as pessoas deviam reagir perante uma situação que é hostil?
E aí nós temos o ponto de partida, porque é Jesus o Senhor do meu coração. E isso vai levar as pessoas a fazer outra pergunta. Então, e isso quer dizer o quê? Quer dizer que a minha vida mudou, que a minha vida se foi transformada, que a minha vida foi alterada, que o curso da direção que a minha vida tinha foi completamente alterado. E isso é visível nas minhas reações, na minha forma de atuar perante as situações. Eu já não me deixo dominar pela ira, eu já não me deixo dominar pela irritação, ainda que ela aconteça, somos humanos e isso é normal nas nossas reações perante as situações, mas elas já não nos dominam. E não nos dominam porquê? Porque Jesus é o Senhor do nosso coração, o Senhor exclusivo do nosso coração. Então vale a pena pensar nisto. Quando Jesus se torna o Senhor do teu coração, o Senhor exclusivo do teu coração, não há partilha do teu coração com mais nenhum senhorio, ele é exclusivo do Senhor. Então é notório nas nossas formas de estar, de viver, de reagir, esse mesmo senhorio da parte de Jesus. Porque nós já não somos iguais. Não somos iguais àquilo que éramos sem ter Jesus no nosso coração, e não somos iguais àqueles que também ainda não têm Jesus no coração. Então, se tu queres ver uma mudança verdadeira na tua vida, este é o grande passo que tu tens de tomar. É convidar Jesus a ser o Senhor exclusivo do teu coração. Talvez o teu coração tenha alguns senhores, a tua própria pessoa, os teus vícios, os teus traumas, as traições que te levaram a ficar amargurado. Talvez sejam esses os senhores do teu coração. Mas hoje eu quero desafiar a despedires e despejares esses senhores do coração e dares esse acesso a Jesus para que Ele tome conta do teu coração. Então a tua vida vai mudar e vai ser notório, e as pessoas vão questionar: aquilo que tu eras já não és. Qual é a razão disso? E tu poderás dizer, como nós dizemos, como tantas pessoas que já encontraram Jesus dizem: porque Ele é o Senhor exclusivo do meu coração. Então, sendo assim, já não há lugar para outros. Já não há lugar para o rancor, já não há lugar para a ira, já não há lugar para isso, porque Jesus tornou-se o Senhor do nosso coração. E Ele tem direito de ser o Senhor do nosso coração, porque Ele se entregou a si próprio. Deu a sua vida para que onde não havia vida pudesse haver. E isso aconteceu na minha vida, aconteceu na vida de tantos como eu, e pode acontecer na tua também. Deixa Jesus tomar conta do teu coração, tomar conta da tua vida, e tu vais ver a mudança tão radical, mas tão radicalmente benéfica que acontecerá em ti. Tenha um fim de semana muito abençoado e medita nestas palavras.